Uma seguidora me perguntou o que fazer para resolver o famoso bigode que dá aqui na calça dianteira. Então, eu resolvi responder por aqui, porque talvez essa dúvida pode ser a sua também. Essa é a minha modelagem, mas como ela já não tem mais o famoso bigode, então eu vou fazer uma simulação. Esta é a simulação do bigode que ele dá entre o gancho e um pouquinho abaixo do zíper. E ele dá quase em linha reta. Ele tem uma leve caída, não pode cair muito, porque senão ele vai continuar ainda ali. Então, todos os meus testes que eu fiz para eliminar o famoso bigode, foi tirando essa sobra na modelagem e testando novamente para ver se deu certo. Aqui um pouquinho mais de longe, só para você observar como a minha calça não tem bigode, é que eu fiz uma simulação, porque é exatamente isso que acontece quando a calça tem bigode. Depois de fazer os testes para eliminar a sobra de tecido que eu tinha no gancho, eu padronizei as minhas bases de modelagem. Então, as bases de modelagem de calça, de bermuda, elas não têm mais essa sobra de tecido desagradável, né? E indiferente se a pessoa tem barriga ou não, essa sobra, ela não pode ficar na calça. Olha só, quando você for fazer, né, essa pence aqui, eliminar do teu molde, primeiro, você vai ter que fazer exatamente na pessoa vestida aonde que tá acontecendo essa bendita prega, porque nada mais é do que uma prega. Então, você vai marcar essa prega e vai medir, né, daqui do gancho, do finalzinho do gancho até aqui, quantos centímetros tem. Né? Você vai medir aqui, nesse caso, nessa minha simulação, ela tem 5 centímetros. Então, eu tirei mais 1 centímetro aqui para costura, mais ou menos com 6. Então, isso aqui é a minha calça. Eu não posso te dar uma medida, porque você vai ter que olhar, né, aí na sua modelagem. Né? Então, para você fazer a coisa, essa alteração correta, você precisa ter essa medida certinha da tua modelagem. É só assim que você vai conseguir eliminar exatamente no ponto aonde que está se formando essa prega. Então, deixa eu explicar aqui no molde. Então, como eu te expliquei ali na peça, né? Você vai medir. Como a tua peça já tá costurada, você tem que lembrar que você tem que acrescentar costura. Vai medir. E aonde que se formou a prega, você vai fazer uma linha reta, que é essa linha aqui central. Um exemplo. Na minha simulação, eu tirei 1 centímetro, que no total vai dar 2. Então, vai ter uma prega de 2 centímetros. Então, eu coloquei 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. E eu inclinei ela levemente. Ela não pode ser inclinada muito, porque quando forma o bigode aqui, o bigode ele vem quase numa linha reta. Ele tem uma leve inclinação. E isso, depois de você fizer isso, por isso que você tem que testar. Toda a reforma precisa ser testada. E depois que você fez o traço aqui, né? Os 3 traços, como eu expliquei, você vai cortar o superior aqui, como eu cortei, tá vendo? Aí, até que no finalzinho. Aí, você vai transpassar ele para eliminar a prega. Ai. Transpassou ele. E quando você transpassou, ele vai dar um leve degrau ali, então você retraça essa curvatura novamente. Só acerta ela até a curvatura do gancho. E quando você fez esse transpasse, o que que aconteceu?
A tua medida aqui de altura de gancho, ela ficou 2 centímetros menor. Então, você precisa voltar esses 2 centímetros para a altura do teu gancho. Então, eu arrumei aqui a curvatura, né? Peguei a minha régua, fiz a curvatura. Ali dá pra ver que tem o risco. E aquele 2 centímetros que eu eliminei de prega aqui, eu tô subindo o meu gancho, porque eu preciso ter a mesma altura. Porque aqui eu tô mexendo só na medida da altura do gancho. Lembre-se que tu não tá mexendo na cintura. Então, a mesma circunferência, a mesma medida que tem daqui a aqui, tem que ter essa daqui, né? Que aqui eu acrescentei os 2 centímetros que eu tirei daqui, eu subi. E essa mesma curvatura aqui de linha, eu trouxe ela pra cá, né? Desse ponto, aí, até aqui eu morrinada aqui na lateral, porque essa medida não pode mexer. Então, quando você for fazer essa reforma, essa alteração na tua base de modelagem, você precisa ter muito cuidado o ponto onde você vai mexer. Porque quando você elimina aquela sobra, aquele valor, que nada mais é de uma prega, automaticamente, porque você está mexendo na linha, né, na altura ali da linha do teu gancho dianteiro, ele vai diminuir. Então, você precisa tomar cuidado para voltar essa medida de altura do gancho dianteiro ao normal, né? E outra coisa bem importante, você precisa cuidar com a tua linha de cintura, né? Porque ali você não tá mexendo na tua linha de cintura. Você está mexendo num ponto só, que é eliminar o famoso bigode. Então, tenha cuidado, porque às vezes você acaba mexendo num outro ponto que você vai acabar gerando um outro problema. Então, a partir do momento que você fez essa alteração na tua modelagem, você precisa cortar uma outra peça e analisar, testar, para ver se aquela quantidade, aquele valor que você tirou de 1 centímetro ou 2 que for, se ele foi justamente o necessário para que a modelagem ficasse perfeita, sem o famoso bigode. Precisa sim fazer uma peça e testar, porque só assim a tua base vai estar correta e aí sim ela vai ser o ponto de partida para você desenvolver outras modelagens.